Landim, nessa crise que o Flamengo vem passando, dentro das 4 linhas, tomou a decisão de manter o Braz, chegou a dar declarações dizendo que o Braz sai junto com ele do Flamengo, né? Adoro essas declarações emblemáticas, né? Manteve também o Bruno Spindel e até o momento também Fabinho, Juan, todo mundo está mantido. Mas, segundo os bastidores do Flamengo, o Belotti, o CEO do Flamengo, tem uma nova missão: avaliar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente o trabalho, principalmente de Marcos Braz e Bruno Spindel, e passar essas informações para o Landim. Você acha que pode ter, em algum momento, uma decisão diferente por parte do presidente do Flamengo com relação ao desligamento, principalmente de Marcos Braz e Bruno Spindel? Ou você acha que é muito mais para poder, inclusive, chegar perto dos dois e falar, tá dando mole aqui, corrige, porque senão eu vou dar para cima, vou falar lá para cima. Como é que você vê esse cenário? Você vê que, de repente, essa crise agora realmente botou os dois no bico do corvo? Botou os dois na berlinda dentro do Flamengo? Eu gostaria de acreditar nisso, mas eu não acredito. Eu também acho que está vazando meu som, cara. Eu acho o seguinte, Perrota. Para mim, o Marcos Braz não está no Flamengo por questões técnicas, mas sim por questões políticas. Eu acho que há um interesse muito grande de Rodolfo Landim em manter Marcos Braz ali, porque ele faz parte de uma das correntes políticas que dá sustentação à presidência hoje, que é ocupada por ele. Tanto que o Landim, eu não gosto de esquecer isso nunca, eu sempre lembro isso aqui, às vezes eu até exagero. Landim foi eleito presidente do Flamengo, agora para esse atual triênio, sem apresentar um programa de governo. Os sócios se dispuseram a votar num cara que sequer fez acordos, estabeleceu pactos do que ele faria enquanto fosse presidente do Flamengo. Eles aceitaram isso. Então, para mim, o cargo do Braz é um cargo político, e assim, em todos os sentidos possíveis, ele é um vice-presidente de futebol, ele é um amador, e eu acho que em algum momento surgiu para o Landim a necessidade de dar uma resposta até para os sócios, que é o colégio eleitoral no qual ele precisa ter algum tipo de respeito. Então, acho que isso fica mais para a torcida, isso fica mais para a galera e menos internamente, até porque o trabalho de todo mundo ali tem que estar sendo avaliado continuamente. O trabalho do Fabinho, o trabalho do Juan, o trabalho do Spindel, o trabalho do Braz e o trabalho de todo mundo. Essa avaliação, ela nunca termina. Ela é constante. O Braz, só para lembrar, galera, o Braz ele é o vice-presidente da gestão Landim, que começa em 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Precisa olhar com lupa o trabalho do Braz? A presidência do Flamengo ainda não conhece o trabalho do vice-presidente de futebol? Precisa descobrir agora se o trabalho dele é bom, se o trabalho dele é ruim? Então, é muito fácil fazer essa avaliação, e eu acho que o Flamengo perde vários bondes. O Flamengo muitas vezes perde bonde da história. O primeiro é reavaliar Fabinho, Juan e Spindel. Reavaliar até a necessidade de haver um gerente de futebol, um gerente técnico, um supervisor, e tentar delimitar um pouco melhor o que cada um tem que fazer e o que ele tem que apresentar de resultado. Acho que o Flamengo perde outro bonde, que é aproveitar esse momento de crise para dar fim à figura do vice-presidente de futebol amador, para a gente poder finalmente ter um executivo de futebol liderando todo o departamento de futebol e se reportando direto ao presidente. Beleza, não quer fazer. Então, para mim, isso é muito mais um jogo de cena, porque os motivos para uma reformulação dentro do departamento de futebol, eles estão aí. O Flamengo, nesse primeiro semestre, perdeu tudo. Amador avaliando amador. Qual entendimento esse cara tem para isso? Bom, vamos lá. É a mesma coisa, galera, quando você vota para presidente. O presidente da República, ele não é um cara versado em todos os assuntos. Até porque nem sempre o Brasil
elege presidentes que são notoriamente reconhecidos como pessoas cultas. Assim, digo, uma cultura fora do comum. E isso nem necessariamente é algo obrigatório para ser presidente. Não. Marcos, eu tô tomando muito cuidado. Até porque... Primeiro porque eu não quero ser cancelado, né? Até porque você corre de ser cancelado pelos dois lados. Pelos dois lados, é isso. Isso é muito perigoso, porque eu não falei nenhum nome. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo precisa eleger um presidente. E o presidente vai ser eleito de maneira política. Isso aí não tem jeito. Como você evita que esse lado amador e político do presidente interfira no futebol? O presidente vai estabelecer diretrizes, vai estabelecer metas, vai estabelecer o que tem que ser atingido, mas como aquilo vai ser atingido, os mecanismos pelos quais aqueles objetivos vão ser atingidos, você precisa de pessoas de perfil técnico. Esse que é o problema do VP de futebol. O VP de futebol é um cara que não necessariamente está ali por características técnicas, está ali por características políticas, tá? E, galera, por favor, eu retiro o que eu disse, tá? Na verdade, eu nem retiro, não, tá? O que saiu não era uma pessoa notoriamente culta, e o que entrou não é uma pessoa notoriamente culta. Talvez isso não sirva para nada. Talvez você, por exemplo, odeie o Michel Temer. E eu acho que você tem motivos para isso. Mas é um homem extremamente culto. Eu não acho que isso é algo determinante para uma pessoa ser um bom ou um mau presidente, tá? Então, é uma crítica que vale para todo mundo. Mas é isso, Perrota. Para mim é um joguinho de cena do Landim. Joguinho de cena. Acho que os motivos para uma reformulação estão aí. E ele optou por não fazer. E quando você opta por não fazer, você joga essa conversinha. Tô olhando aqui de pertinho para ver se tá bom. Porra, não conhece o trabalho do departamento de futebol? O presidente do clube de regatas do Flamengo não conhece o trabalho do departamento de futebol? Pô, que absurdo é esse? É o que mais ele tem que conhecer. Então, eu acho que é um joguinho de cena aí. Acredita quem quiser que o Braz está sob vigilância.